A minha área é tornar o sujeito forte. Sempre fiz esporte, né? Já tinha competido, sempre lutei desde garoto, né? Fazia outros esportes, enfim. E aí, no início, eu comecei um curso de administração. Eu tinha meus 19 ou 20 anos. Aí eu fiz até o quarto, quinto período, mas eu não aguentava mais aquilo. Eu achava aquilo extremamente sacal, chato, né? Porque eu tinha feito segundo grau técnico em administração. E aí eu tentei seguir a carreira. Só que realmente não era a minha praia, né? Eu gostava muito de treinar, de performar, de superar os meus limites. Sempre foi assim. E aí eu resolvi fazer o curso de educação física, né? Lá em casa meus pais sempre foram muito abertos em relação a isso, nunca se meteram na escolha da profissão. Eu fui fazendo o curso, né? E no meio do curso, quando eu, assim, por volta do terceiro, do quarto período, eu descobri a fisiologia na minha vida. Eu falei, troço interessante, cara. Explica o que eu sinto, mas que ninguém até então me explicou. Então eu comecei a ter gosto pela fisiologia, estudar um pouco mais de fisiologia já na faculdade. E no final, sétimo, oitavo período, eu falei, cara, eu tenho que ser um preparador físico, um fisiologista. Já na faculdade, em torno do meu sexto período, eu fui para o Flamengo. Eu fui ser estagiário na categoria sub-20, na preparação física. Fiquei lá durante um ano, né? E aí as coisas foram acontecendo, acabei saindo do futebol, mas continuei trabalhando com outros esportes. Trabalhei ali com voleibol, trabalhei com handebol, trabalhei com tênis, trabalhei até com hipismo, né? E fiz a minha especialização em treinamento de força. E aí ganhei mais um amor na minha vida, que é o treinamento de força. Eu falei, possível de eu juntar esses dois, juntar a fisiologia explicando as reações do treinamento de força. Então após o treinamento de força, o curso de especialização em treinamento de força, eu falei, agora é o mestrado, né? Tem que seguir. Eu falei, não, cara, eu vou fazer um curso de mestrado em engenharia biomédica. Aí todo mundo, cara, tu é maluco, cara, engenharia, porque as pessoas escutam o nome engenharia, geralmente elas ficam meio apavoradas, matemática, não sei o que lá. Eu falei, não, mas engenharia biomédica, voltada para toda a área da biomedicina, tal, enfim. Todo mundo, cara, mas é em São Paulo, tal. Aí eu falei, não tem problema, velho, desafio é para ser... Se você quer alguma coisa, você tem que ir atrás. Eu sempre falo isso, né? E aí fui. Consegui terminar com muitas dificuldades, porque era uma área extremamente exata. A gente trabalhava muita matemática. E aí já emendei direto para o doutorado. Aí voltei para o Rio e falei, meu irmão, eu tenho que fazer agora o doutorado. Todo mundo, cara, tu é louco, doutorado, velho. Doutorado, eu sei, não, fazer doutorado. Aí daí foi o meu maior desafio. Então, o meu maior orgulho hoje, se tu for me perguntar, foi ter conseguido me formar como doutor naquele lugar. Eu sempre fui um cara que eu nunca gostei de teoria só. Falei, essa coisa tem que ser explicada. Teoria. E eu sempre falo nas minhas aulas, eu falo assim, cara, nem sempre aquilo que você lê é verdade. E a gente não sabe também se aquele resultado e aquela metodologia, ela é replicável na prática. A gente não sabe também. Só a gente testando. Para você ver, eu comecei no MMA, eu sempre fui lutador, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, pratico boxe há alguns anos. E eu falei assim, cara, mas eu não tenho experiência. Eu sou doutor, mas eu não tenho experiência em tratar um atleta de MMA. Eu peguei um aluno meu que estava começando a carreira de MMA,
Falei, eu vou te preparar. Preparei, mostrei o trabalho, foi campeão em várias categorias. E aí todo mundo começou a falar de mim. Pô, o Alex Souto Maior. As mídias específicas começaram a me procurar para gravar programa e tal. E daí meu nome meio que apareceu dentro do circuito do MMA. E hoje eu tenho alguns atletas, eu sou fisiologista do Rogério Minotouro, né? Que aí é uma lenda no esporte. Trabalhei com o Minotauro, trabalhei com outros atletas. Em 2015, eu recebi um convite do Flamengo. E aí eu aceitei a proposta, né? Criamos lá no Flamengo o Centro de Excelência e Performance. Né? Tivemos, ano passado, não tivemos um resultado positivo em relação a títulos, mas tivemos um resultado muito interessante, que foi o time que teve menor índice de lesão em todo o Campeonato Brasileiro. Isso para o esporte é um título. E no começo desse ano, a gente foi campeão carioca, né, estadual, e aí, com os desafios da vida, eu acabei pedindo demissão e me afastando do futebol. Mas indiretamente, não lá trabalhando no dia a dia, eu continuo trabalhando com outros atletas em paralelo. Cuidando deles, cuidando fisicamente deles, fisiologicamente, não só atletas de futebol, mas só que atletas de tênis também, atletas de MMA, que é a minha essência, e outros tipos de atleta, e outras modalidades de esporte. Porque a minha área é tornar o sujeito forte. E força é a variável mais importante que a gente tem. Daí eu acabei meu doutorado, né? E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Vou fazer pós-doutorado. Aí fui fazer o meu pós-doutorado. Aí hoje eu sou especialista, mestre, doutor e pós-doutor. E eu não gosto de estudar e ficar sentado atrás de uma mesa. Eu gosto de estudar, eu gosto de treinar, porque eu tenho que saber o que o meu atleta sente. Eu tenho que entender o que ele sente. Eu tenho que saber que na quinta e na sexta-feira, na noite de quinta-feira, na noite de sexta-feira, ele vai acordar de madrugada com dor no corpo todo, tremendo, suando, desesperado. Porque isso é a vida de atleta. O cara, ele abdica de muita coisa na vida em prol de uma medalha, em prol de um título. Ele sofre, mas esse sofrimento vai ser recompensado. A minha mãe escreveu um livro que é um livro muito interessante, né? Ela lançou ano passado esse livro falando sobre a minha vida. É uma história de uma mãe falando do filho, né? E ela tem muito orgulho disso, porque eu tive muitos problemas na minha vida para ser um cara de sucesso. No meio do meu mestrado, eu era casado. No meio do meu mestrado, não. Quando eu fiz a seleção do meu mestrado, eu era casado. E eu estava com uma filha pequena. Hoje a Amanda tem 15 anos, né? Mas a Amanda tinha, na época, 1 ano e meio. E a minha ex-esposa, né? Ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro, né? E esse tumor no cérebro era um câncer. E eu tinha que optar se eu tinha que ficar em São Paulo, cuidar dela, não sei o que lá. Ela falou, não, continua teus estudos, que a gente vai voltando aqui. E ficou naquela, tal, enfim. Aí, no final do meu doutorado, 1 ano depois ela veio a falecer, né? E eu já tinha uma formação, mas passei durante esse período todo um problema se o tumor voltava, não voltava, ao mesmo tempo debilitada, e cuidando da minha filha e tendo que estudar, trabalhar e passando por algumas dificuldades financeiras bem severas. Você fica triste, né? Chateado, mas você fica triste, chateado, mas você não quer mostrar isso para ninguém. Você não quer deixar a peteca cair. Você não pode deixar o teu sonho se romper. A vida vai continuando. Hoje, todo esse maremoto passou. Hoje eu tenho uma esposa, né, maravilhosa, que é a Débora, que está comigo aí. A gente está
junto já tem, assim, casado 1 ano, a gente já vem tendo um relacionamento há tempo. A minha filha está extremamente feliz, está com 15 anos aí, e a gente fez uma família maravilhosa, né? Depois dessa tormenta toda, dela perder uma mãe, e eu tendo que estudar, eu tendo que trabalhar. Fala assim, cara, só você sabe o seu poder, mas ninguém. E eu cheguei aqui, vocês empenhando, passando por cima das barreiras, não desistindo, vocês também podem chegar.